Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário que, de certa forma, já deixou um pouco de ser podcast e já virou um programa de entrevistas, de bate-papo e muitas vezes um bate-papo assim, diretamente com você que está nos assistindo. E nesse segundo bloco eu quero falar diretamente para você que está nos assistindo sobre alguns temas que envolvem esse ramo imobiliário, que são dicas que a gente pegou durante os programas que a gente já apresenta há muito tempo, onde muitos profissionais passaram por aqui, deixaram dicas importantes e eu acho que pode se enquadrar no seu perfil, na tua situação atual de repente, ou numa situação futura que você quer já desde já planejar. Então vale a pena, confira comigo essas dicas que eu vou dar a partir de agora. Começando com a dica para você que tem um imóvel que às vezes precisa de uma reforma, né? E você não tem dinheiro para isso, né? Não tem a disponibilidade financeira para fazer essa reforma e você vai adiando e a situação do seu imóvel cada vez fica pior. Então eu vou dar uma dica de, inclusive um cliente que entrou em contato comigo que pediu para fazer um financiamento imobiliário, que é uma modalidade que se chama CGI, Crédito com Garantia de Imóvel. O que acontece nessa modalidade? O próprio imóvel da pessoa serve como garantia para o financiamento. Então, as instituições bancárias, as instituições financeiras, elas liberam algo em torno de até 40% do valor do imóvel para essa finalidade. Então, a pessoa, como se ela financiasse o próprio imóvel que ela tem. Nesse caso específico, o cliente já está com o imóvel financiado. Ele tem um imóvel de mais de R$1 milhão, um saldo devedor de 250 mil aproximadamente e ele quer outros 250 mil para fazer uma reforma, uma ampliação na casa dele. Então ele vai fazer um financiamento de algo em torno de R$500 mil num imóvel que vale mais de R$1 milhão e mais ou menos vai dar esse em torno dos 40% que ele precisa. Então é uma situação que pode acontecer com você, você vai adiando uma reforma que é necessária, uma ampliação que é necessária, às vezes o teu telhado está dando problema, às vezes não precisa de um valor tão alto, né, 40% do valor do imóvel, mas um valor um pouquinho menor, aí você já se prepara para isso. Então a primeira dica que eu quero dar para você, existe uma modalidade que pode lhe auxiliar rapidamente, inclusive a liberação do recurso é bastante rápida, que se chama CGI, Crédito com Garantia de Imóvel, que em muitas instituições financeiras eles dão o termo em inglês Home Equity. Então se você quer saber mais detalhes sobre isso também, você pode entrar em contato conosco no programa Pode Morar, aí pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp que aparece aqui na tela e a gente vai explicar mais detalhes e de repente resolver uma situação que está pendente aí na sua casa. Outra situação que cabe nessa questão do crédito com garantia de imóveis, às vezes levantar um dinheiro de uma forma rápida, às vezes em relação, por exemplo, a uma herança, né, que precisa ser paga e tudo mais. A gente já viu casos também assim, onde a pessoa está levantando um dinheiro para pagar um irmão, para resolver essa situação da partilha, por exemplo, que às vezes ninguém tem dinheiro suficiente para fazer as coisas, não querem se desfazer do imóvel, então essa aparece como uma alternativa e o CGI resolve essa situação também. Então, o CGI é uma modalidade que você pode tirar dúvidas, eu posso usar para isso, posso usar para aquilo, entre em contato conosco que a gente dá mais detalhes sobre essa situação. E agora falando sobre uma outra dica também importante que envolve você que tem um imóvel, muitas vezes é um imóvel que você usa para locação. E aí o que acontece? Você tem lá o imóvel, você está ganhando um dinheirinho com esse imóvel, mas ele precisa também de uma reforma, ele precisa de uma condição melhor, ele está sendo subutilizado, né? As condições não estão boas, você ganha um recurso muito pequeno de aluguel e às vezes não consegue fazer com que as reformas que são necessárias para ele ou uma ampliação de repente que seja necessária para ele, você não tem esse recurso porque realmente não te dá um retorno tão interessante. Então, nas conversas que a gente teve aqui no Pode Morar, a gente trouxe um especialista que deu uma dica muito importante que eu quero dar para você agora também. O que aconteceu nesse caso? Ele deu como exemplo uma pessoa que tinha um imóvel que ela ganhava lá em torno de 800, 900, R$1.000 de aluguel, porque era um imóvel que não tinha uma condição muito grande, né? Não era um grande imóvel, mas era um bom terreno, né? Era uma casa simples, mas que não daria para cobrar um valor de aluguel muito alto.
Então, o que aconteceu nesse caso? Ele entrou numa permuta com um construtor, um incorporador, que fez com que ele construiu geminados nesse próprio terreno, né? Demoliu a casa que tinha ali, o imóvel que tinha ali, ele demoliu e construiu geminados, e a pessoa que entrou como permutante, ela acabou ficando com um desses geminados que foi construído ali. Para você ter uma ideia, nesse caso que o profissional, no corretor de imóveis que nos falou sobre esse caso, a pessoa conseguiu quase que triplicar o valor do aluguel que ela ganhava. Então, de uma casinha simples, que ela não tinha dinheiro para reformar, não tinha dinheiro para ampliar, para melhorar a condição do imóvel, ele continuou tendo um imóvel até de valor maior, né, do que ele tinha antes, né, porque na situação anterior ele só tinha o valor do terreno praticamente, porque o imóvel que estava ali em cima não tinha quase nenhum valor. E aí ele acabou, né, demolindo, construindo geminados, sem tirar um tostão do bolso, né? O construtor bancou toda essa obra e deu para ele como forma de permuta um desses geminados. E aí nesse geminado, ao invés de ganhar ali os 800, 900 mil reais de aluguel, ele começou a ganhar um aluguel de 2.500 reais. Então ele ganhou, de certa forma, de duas frentes. Primeiro, que ele aumentou muito o retorno financeiro do aluguel. Muito mais gente ficou interessada em alugar esse imóvel, né? Porque era um imóvel de uma condição muito melhor, um imóvel novo, né? Que não teria nenhum problema, dentro de garantias também. Então qualquer tipo de manutenção que por acaso acontecesse era ainda de responsabilidade do construtor, do incorporador. Então ele ganhou nessa condição de ter uma renda extra maior do que ele tinha antes. E além disso, ele também teve uma rentabilização do próprio imóvel, né? Ele tinha um imóvel que valia só o terreno, ele passou a ter um imóvel que é um terreno um pouquinho menor, porque dividiu com os outros geminados, mas de um valor muito semelhante, até um pouquinho maior, porque agora tem uma casa construída em cima, um geminado numa condição muito boa. Então, como falei, a pessoa acabou ganhando em duas frentes, né? Ganhando na valorização do imóvel que ela tinha, né? Ela conseguiu manter e valorizar um pouquinho a condição que ela tinha do imóvel. Ela tem um terreno menor para fazer manutenção também, né? Antes, com um terreno grande ali, tinha uma manutenção muito grande, agora tem um pouquinho menor. E aí, nessa situação, também o aluguel acabou incrementando a renda dela e gerando essa possibilidade. Não se desfez do imóvel, não tirou nenhum dinheiro do bolso e ganhou uma casa nova, de certa forma, aonde ela consegue rentabilizar retornos financeiros muito maiores. Então essa é uma outra dica bastante importante para você que tem um imóvel que não está numa condição boa, às vezes inclusive não está nem habitável mais, né? A casa já está abandonada, sem condições de alguém morar lá dentro. Então essa é uma alternativa interessante. E outra dica também que vale muito semelhante a essa anterior, se trata dos terrenos. Os terrenos também existe essa possibilidade. E aí vou dar exemplo também de uma pessoa que me conhece através do programa, que nos assiste sempre, e ela entrou em contato comigo falando sobre um terreno que ela tem na zona sul da cidade, numa avenida muito importante da zona sul da cidade aqui de Joinville, onde hoje ela só tem despesa. Ela só paga IPTU, ela só faz manutenção de calçada, manutenção do terreno, com roçadas e tudo mais. E ela só tem gastos com aquele imóvel que é um terreno baldio, não tem nada ali. A alternativa que ela procura agora nesse momento é também fazer um esquema de permuta para que ela possa ter uma rentabilização em cima disso, pelo menos um retorno financeiro de aluguel, quem sabe. Então o que acontece nesse caso, né? Através dos parceiros do programa, muita gente que passou por aqui, nós fizemos a ponte, né, entre o proprietário do imóvel e um engenheiro especialista na confecção de projetos, né, neste ramo. E aí o que ele fez? Ele criou um projeto específico para esse terreno, que tenha tudo a ver com a região, que potencializa as qualidades dessa região onde o terreno está situado, fazendo com que o projeto já tenha inclusive incorporadores, investidores interessados, né, em fazer esse investimento. E a partir desse momento, a partir do aceite, né, dessa permuta, o que vai acontecer? Essa pessoa que me procurou, ao invés de ter apenas um terreno, que ela só tem gasto em relação a isso, ela vai ter duas unidades de apartamentos neste mesmo local,
fazendo com que ela ganhe possivelmente com locação, por exemplo, seja de curta temporada ou seja locação tradicional, ela possa rentabilizar com esse dinheiro. Então, de um terreno que ela só tinha despesa, ela vai ter neste mesmo terreno 2 unidades habitacionais que vão gerar dinheiro, vão gerar mais uma renda extra para essa pessoa. Então essa também é uma alternativa interessante neste caso para você que tem terreno. E a nossa última dica neste bloco, a gente vai falar sobre o financiamento imobiliário, uma dica da Solução Crédito Imobiliário, que é parceira do Pode Morar desde o início do programa. Então o que acontece? Muitas pessoas querem fazer a aquisição do imóvel e aí o primeiro passo é ela encontrar o imóvel que ela deseja. Só que muita gente dá como dica, e a solução assina embaixo nessa situação, que o primeiro passo seria você procurar o correspondente bancário como a solução, que trabalha com diversos bancos, então vai mostrar todas as alternativas do mercado, fazendo com que você faça uma simulação antes. Quanto que eu preciso dar de entrada, quanto que eu preciso ter de renda comprovada, como que vai ficar a parcela, em quantos anos eu vou pagar, quais são os gastos adicionais que eu vou ter em relação a registro do imóvel, em relação a impostos, tributos municipais, por exemplo. Então, dentro dessa situação, a solução é o seu parceiro para você que procura comprar um imóvel e não tem uma alternativa diferente de fugir de um financiamento imobiliário. Então, a solução é o seu parceiro nesse caso. Procure a solução, veja qual a melhor situação que se enquadra dentro desse teu perfil e aí você imagina. Vou voltar a dizer de um caso de uma pessoa que nos procurou, que assiste também o programa e é um amigo pessoal meu e falou que ele quer sair do imóvel. Hoje ele mora num geminado e ele quer procurar uma casa porque ele tem cachorros e os cachorros vão ficar melhor numa casa que tem um terreno maior para eles andarem, para eles brincarem, enfim. Então ele falou, olha, eu tenho esse imóvel onde eu moro hoje, eu tenho mais um carro e eu vou fazer a outra parte em financiamento. E a sugestão que eu dei para ele, primeiro você aprova o teu crédito. Por quê? Porque aí quando você encontrar esse somatório dos valores, quanto vale a casa, quanto que vale o carro, mais o que eu tenho de crédito aprovado, nesse somatório deu 500 mil reais, 600, 800 mil reais. Então, neste quesito, ele vai atrás do imóvel que ele quer. E ele pode até barganhar, de repente, olha, eu tenho isso aqui, o imóvel é 850, isso aqui chega a 800. Aceita o negócio? Então, essa dica que eu dou para você também, assim como eu dei para esse meu amigo, essa dica também. Comece fazendo as simulações e a aprovação do crédito no seu nome para depois sim percorrer o caminho dos imóveis que você procura. Porque daí você já vai ter um valor bem definido, o valor da parcela não vai te surpreender, você não vai correr o risco de fechar negócio sem aprovação do crédito, então faça esse caminho inverso. Comece com a aprovação do crédito, primeiro faça simulações para ver se cabe no seu bolso, depois busque a aprovação do crédito nas instituições que você achar melhor, uma taxa melhor, um relacionamento melhor, no banco que você já tem conta há bastante tempo, quer manter esse relacionamento, é bem atendido, mantenha nele também e depois realmente com tudo definido você vai atrás do imóvel. E aí você chega nas imobiliárias, nas incorporadoras, nas construtoras e diz, eu estou procurando um imóvel de tantos mil reais e eu tenho essas condições, o que você tem para me oferecer? Ou acho que onde você quer morar e corra atrás dessa situação. Então essas são as dicas que a gente dá hoje neste bloco do programa para você que está nos assistindo, para entender melhor este ramo imobiliário. Às vezes você tem condição de sair do aluguel, às vezes você tem condição de melhorar a sua renda, ganhar uma renda extra com o aluguel, você tendo um imóvel, e por isso que a gente dá essas dicas importantes para você. E com bastante constância a gente vai trazer mais dicas para você no Pode Morar. Confira agora o que a gente vai falar no próximo bloco do programa. E no próximo bloco do programa nós vamos conhecer uma casa muito diferenciada em Joinville. Parece Gramado, mas não, é no bairro América aqui em Joinville. Confira logo depois do nosso intervalo, é um instante só, nós já voltamos.